Segunda Reis, capítulo 4, verso 1. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor fala assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor Deus. Mas veio um credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em sua casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, mas muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam vasilhas e ela os enchia. Versículo 6. Quando todas estas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi ao encontro do homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do resto. Amém? Pai, nós estamos aqui e a tua palavra é que vai ser pregada. Eu não tenho nada se do céu não for dado, Senhor. Aqui quem fala é o Senhor, quem cura, quem liberta é o Senhor. Fica bem à vontade no nosso meio, Jesus. Nós carecemos da tua presença. Bem sabemos que às vezes chegamos na igreja tão atribulados, tão angustiados, tão preocupados. Mas nessa noite, todo o deserto de solidão, o Senhor vai trazer milagre nesse lugar. Todo o deserto de solidão que o homem tem colocado sobre a vida dos teus filhos, que o diabo tem falado: não vai dar certo, não vai conseguir, não vai ter milagre, nessa noite, o meu Deus, o Deus do povo que está aqui nesse lugar, vai fazer o milagre acontecer, porque o Senhor ainda é Deus de milagre. O Senhor é Deus que faz multiplicar o azeite da viúva. Ai, meu Deus do céu, eu sinto a tua graça passear nesse lugar. Vem de uma forma tão tremenda e tão poderosa, que vai tocar nos nossos corações, vai impactar nossa alma, vai transformar nossa mente. Espírito Santo, eu creio no poder da palavra. Assim eu oro e agradeço, e todos digam amém. Queridos, quando eu estava meditando nesse texto por essa semana, Deus me deu esse tema: deserto da solidão. Muitos, quando vão pregar esse texto, falam a respeito de um milagre da viúva, né? O azeite multiplicado. Eles sempre tomam esse texto como milagre. Mas antes de acontecer o milagre, vem o deserto. E ninguém vê o deserto porque só querem ver o resultado. Qual é o resultado? Milagre. Eu estava lendo esse texto e eu falei assim: Deus, essa mulher passou no deserto da solidão, um deserto que só ela viveu. Essa mulher já tinha perdido o marido. Agora, você conhece bem o texto. Vai bater credores na porta dela, e os credores têm o direito de levar as crianças dela. Era direito dele cobrar. Por quê? Porque o homem devia. A fase dessa mulher
é uma fase de dívida. Oh, aleluia. A fase dessa mulher é uma fase de desespero, uma fase de solidão. Veja bem, eu não vejo no texto, a Bíblia não relata que parentes, que vizinhos, que amigos bateram na porta daquela mulher para ajudar aquela mulher. A Bíblia não fala isso. A Bíblia me relata que ela está dentro da casa dela, com seus 2 filhos e com um problema. Qual o problema? A dívida. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Eu sei que entrou gente aqui com problema. Eu sei que entrou gente aqui precisando resolver situações. Entrou gente aqui num deserto muito grande, num desespero na alma muito grande. Ninguém está ouvindo o seu grito de fora, de dentro para fora. Mas Deus fala para mim te dizer nessa noite que Ele está te ouvindo um grito na alma. Tem desertos que você vai ter que passar sozinho. Nem o seu melhor amigo pode te ajudar. Realmente, nem a família vai bater na tua porta te oferecer alguma coisa, Alessandra. É o deserto da solidão. É o deserto do desespero. É o deserto das dores. É o deserto do choro. Deserto esse que causa desespero na alma. Por quê? Porque estão batendo na minha porta para cobrar a dívida do meu marido que já morreu. A fase me revela uma coisa, mas a realidade me mostra outra. Qual fase que ela está vivendo? De dívida. Mas qual que é a realidade da casa dela? Aqui existia um homem de Deus. Oh, aleluia. Veja bem, irmão. A gente pode estar passando por desespero na vida. Nós podemos estar passando por coisas assim que você acha que você não vai ter jeito, não vai ter solução. Imagina a mulher sozinha, sem ninguém. Ninguém, irmão. Nós falávamos isso pela manhã. Tem hora que ninguém vai te ajudar, que ninguém vai acreditar na sua história. Parece loucura, mas tem uma palavra. Tem um profeta. Tem alguém. Existe um Deus no céu. Porque pode ser que você esteja vivendo um dia de desespero, mas eu sei a quem eu vou recorrer. Aleluia. Você pode se achar perdido em qual porta que eu vou bater, mas se eu sirvo a Deus, eu sei que a porta é a porta do céu, irmão. Espera aí. Tem um profeta que era servo, que o meu marido era servo. Você aguenta um pouquinho aí, credor? Você deixa primeiro eu tentar bater na porta dele para ver se ele me ajuda? O desespero está grande, mas eu ainda sei que existe profeta. Não tem ninguém batendo na minha porta para me ajudar, mas eu sei aonde o profeta está, eu vou. Aleluia. Sabe, parece que Deus está falando para alguém aqui que está vivendo no desespero, e Deus está falando assim: minha filha, tu sabe que na minha casa tem alimento, tem pão, tem água, tem palavra, tem combustível para a tua vida, mas por que você não vem? Por que você não permanece? Se você sabe aonde eu estou, pastora, não está dando para ir na igreja, eu estou cheia de problema, eu estou com uma enfermidade, fica tranquilo, você não me acha somente na igreja, você me acha no teu quarto, você me acha naquele lugar secreto, fica tranquilo. Se você sabe qual porta bater, por que você não bate? Eu vejo Deus falando isso para alguém aqui. Está quase perdendo os filhos, mas não vai na porta do profeta. O orgulho fala mais alto do que o sacrifício. O orgulho fala mais alto do que eu ter que me deslocar do meu conforto e até bater a porta da casa do profeta. Porque para buscar Jesus, realmente tem que sair do conforto, tem que ter sacrifício, tem que ter preço. Espera aí, aguenta aí, credor, porque eu vou lá procurar um profeta. Chega lá na porta do profeta.
E ela vai falar assim: meu marido, seu servo, está morto. Ela já chega jogando as queixas sobre o profeta, porque o texto me diz que o marido era servo, não ela. O marido era servo, então o profeta conhecia o marido, não conhecia ela. Porque essa mulher louca que vem bater na minha porta, isso é tremendo. Quem é essa mulher pirata que vem bater na minha porta, largando coisas aqui para eu ouvir, dizendo que ele era o meu servo que está morto, e ainda afirma: o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. E a pergunta de Eliseu é: o que posso fazer por você, mulher? Interessante que Eliseu não questionou os pesares dela, os problemas. Eu vejo Deus com a gente, porque profeta de Deus naquela época era o próprio Deus da terra. Não, você não entendeu. O profeta naquela época era o próprio Deus na terra, usando aqueles homens. Inúmeras vezes nós vemos reis, homens de guerra, que antes de ir para a batalha chegavam a quem? Aos profetas. E se os profetas orientavam, vai, eles iam. Se os profetas falassem, fica, eles ficavam. Por quê? Porque eles acreditaram e acreditavam na palavra da boca do profeta. Mas eu vou falar para você, nos tempos que nós vivemos, ainda existe profeta na terra também. Ainda tem palavra para você aqui nessa noite. Ainda tem Deus liberando uma palavra sobre a tua vida aqui nessa noite. O que eu posso fazer por você, mulher? E ele vai falar: diga-me o que você tem em casa. Poxa, será que será que Deus não sabe o que eu tenho em casa? Será que Ele não está vendo a minha condição? Será que Ele não está vendo que estão a ponto de levar que o credor está lá na minha porta, esperando eu chegar para dar uma resposta para ele? Será que Ele não está vendo? Mas o profeta, ele quer saber o que ela tem. Mas só que entenda uma coisa: o que ela tem é tão pouco que ela não acredita que Deus pode usar aquele pouco para realizar um milagre. Parece que é Jesus falando para alguém aqui nessa noite. Parece que é Jesus falando para mim: Tamires, o que você tem na sua casa? Senhor, é pouco, não vou gastar o meu latim para falar o que tem. É pouco, é improvável, é impossível, é pouco. Não é nada mediante o que o Senhor pode fazer. O Espírito de Deus me ministrou nessa tarde a respeito disso, desse pouco. Que nós da vida, pastor, só queremos valorizar o muito. E esquecemos que Deus faz milagre no pouco, não no muito. Aleluia! A palavra vai dizer que Ele opera coisas impossíveis. Para Ele operar impossível, tem que ter pouco, tem que ser escasso, tem que não pode ter possibilidade para você, tem que ser impossível, é pouco. Mas me fala o que você tem. Jesus está falando aqui: o que você tem? Ah, pastora, é improvável, mas para Deus, Ele só precisa de uma gota desse azeite da sua botija. Eita! Ele precisa de uma gota. E Jesus fala para mim: que gota é essa? A sua fé. A fé não é prática quando as coisas já aconteceram. A fé é você crer para as coisas acontecerem. Não, você não pegou. Tem gente que só quer exercer fé quando está tudo bem, tudo favorável. Deus está falando: quer exercer fé? Me mostra, me declara o que você tem. E você falando do que você tem, eu vou trabalhar em cima daquilo que você tem. Entenda uma coisa: a fase dela é de dívida. Ela não tem que questionar. Qual que é a sua fase hoje? Se Deus está te orientando, não questione. Se Deus falou assim: vai lá, minha filha, pega vasilhas, e não poucas,
Vai. Para o homem parece loucura, mas a orientação de Deus é que pesa na minha vida e nas minhas escolhas. A fase é de dívida, mas a realidade é que dentro daquela casa existia um homem de Deus. A fase não anula a história. Eita. Se tiver alguém ligado comigo aqui, vai pegar. A fase não anula a história. Que história é essa? Quando o homem estava vivo, quando o homem servia para alguma coisa, ele estava ali servindo ao profeta, servindo a casa de Deus, servindo as coisas de Deus. Essa fase não foi anulada. Então é por isso que ela chega mediante o profeta, lembrando o profeta. Lembra dele? Era teu servo. Então a fase de dívida não vai anular a história que eu construí com o profeta. Ai, medicandarabanai. A fase de dívida, o momento que eu estou vivendo, não vai anular a história que eu construí na presença dele. Quem pode levantar a mão para dar glória? Oh! Qual é a fase que você está vivendo? Ah, pastora, minha vida está uma desgraça. Está tudo indo por água abaixo. Está tudo ruim. Parece que nada prospera. Nada e morre na beira da praia. A fase não anula a sua história de intimidade. A fase não anula o seu momento de oração. Sabe por quê? Deus, Ele lembra da sua história. Ainda que nessa noite você esteja morto espiritualmente. Nossa, que forte, pastora, mas é verdade. Ainda que a sua fé esteja morta, ainda que a sua fé esteja pequenininha, lembra-se da história que um dia eu escrevi para você. Pega o que você tem, que para você é pouco nos teus olhos, ao seu ver, que parece que eu não vou usar desse pouco. Eu gosto desse Deus que usa do pouco e faz crescer, faz ser muito. Vai lá. A orientação é versículo 3. Vá. Ação. Vá. Ação. Vá. Ação. Deus está falando para alguém aqui. Vá, minha filha. Começa a agir, pelo amor de Deus. Para de passar, de ficar. Jesus está falando para alguém aqui, sabe? Para de ficar vendo essa fase ruim passar na sua vida, na sua frente, e você não fazendo nada. Porque uma hora você pode perder tudo que você construiu na presença do Senhor. E essa palavra é para alguém aqui. A palavra é vai. Peça emprestadas vasilha a todos os seus. A todos os seus. Vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui, não. Eu sou grata a Deus que tem cuidado da minha casa. Esses dias eu cheguei no meu esposo e falei assim: amor, eu estou cansada de pedir emprestado. Né, amor? Estou cansada de ter algo. Não é que estou cansada. Eu quero viver algo novo. Eu quero poder emprestar. Eu quero poder dar. A palavra vai se cumprir. Porque é palavra, é promessa, vai acontecer. Mas enquanto não acontece, aceite as vasilhas que eu estou te emprestando, Tamires. Isso falou forte comigo, porque toda vez, irmão, toda vez é batata. Que eu falo com Deus: Pai, que eu oro a minha geladeira. A irmã Cláudia e muitos aqui já aprenderam isso. Que eu boto a mão na minha geladeira, que eu oro e falo: Deus, coloca a carne aqui. No dia seguinte a providência chegava. Aí eu vou parar e vou ficar falando que eu não quero mais, que já está chato. É Deus falando para mim: não está chato não, eu cuido de ti, filha. Essa semana a minha família, a minha mãe me levou na rua com meu pai e fez uma compra, irmão, de R$1.000 para mim. E eu glorifico a Deus pela vida dos meus pais, que fez essa compra para mim, porque eu precisava dessa compra. Eu precisava.
Só que no dia anterior, eu tinha falado com Deus: Deus, eu preciso fazer compra. Eu tinha deitado na cama com Ele. Falei: amor, quando tu receber teu salário, tira um pouquinho pra gente fazer compra. Não foi, amor? E foi lindo o que Deus fez. Aí você fala assim: poxa, mas tu tá dependendo de alguém? Não, eu dependo de Deus. É Deus que usa pessoas para me abençoar. É Deus que usa as pessoas para me abençoar. É Deus que usa pessoas para te abençoar. Porque enquanto você está fazendo a obra, Deus cuida de ti. Enquanto você está abrindo mão de conforto, de coisas. Porque, irmão, para vir para cá, eu e o pastor tivemos que abrir mão de muito conforto na minha casa. Tive que abrir mão de compra na minha casa. Tive que abrir mão de muita coisa. De passeio. Hoje a gente estava falando, falei de fazer férias, né? Falei: ai Deus, quanto tempo que eu não tiro uma férias. Aí ela falou, aí eu ainda falei assim: irmã Selma, se eu sair de férias, a senhora vai dirigir o culto? Ela: eu vou dirigir o culto. Estou só esperando a providência. Porque fica tranquilinha, eu vou botar na sua mão. É, irmão. Porque enquanto você está fazendo, Deus está usando pouco que você tem para te abençoar. Veja bem, Ele falou: vá, obedece a minha palavra. A minha palavra para você é: vai. Ela foi. O que ela fez? Ela bateu na casa de pessoas. Ela bateu na casa de uma, de duas, de três, de quatro, 5. Quantas vasilhas são? Não sei. Quem acha que 100 aqui é muito? Levanta a mão. 100 é muito? Ele ia levantar a mão. 500 é muito? Muitas vasilhas? 500 é muito? 1000 é muito? Bastante. Sabe o que é interessante? Que o profeta não deu um número. O profeta deu uma coisa: fé. É a sua fé que vai mandar. É. Porque o que é muito para mim, às vezes é pouco para o outro. O que é pouco para o outro, às vezes é muito para mim. Ele só falou: minha filha, vai. Bate na casa dos vizinhos. Bate na casa das pessoas e pede as vasilhas. E eu imagino aquela mulher: pega uma vasilha aqui, pega uma vasilha ali, chama meus filhos, vem que vocês também estão no negócio. Pega aí, carrega 4, 5 vasilhas, o negócio tá o quê? É pesado. Será que vai dar certo? Eu estou levando tantas vasilhas pesadas. Eu estou levando tantos baldes pesados. Será que vai dar certo? Porque eu imagino ela batendo na casa dessas pessoas e as pessoas falando assim: para que tu quer vasilha, mulher? Sabe que tem gente que questiona a sua loucura, se esquecendo que atrás da sua loucura existe uma palavra de Deus liberada? Fica ligado, irmão. Atrás das suas atitudes, que o mundo acha que é loucura, existe uma palavra de Deus que foi liberada. Você está batendo de porta em porta. Você está pedindo emprestado. De repente você não quer nem pedir, mas a necessidade faz você pedir. A necessidade quebra o teu orgulho dentro de você. Ou eu vou, ou eu perco os meus filhos. Ou eu vou, ou eu entrego os meus filhos. Então eu vou. Eita. Tá pesado, Tamires, tá pesado. Mas não existe fazer a obra do Senhor sem ter preço. Como que a gente vai pregar para uma geração que não quer mais pagar o preço do peso? Existe um preço, existe um peso, sim. A palavra fala que Deus não pesa, mas eu digo peso de responsabilidade, não de ter Ele na minha vida. Porque tudo que você faz, se você é um empresário, se você é um funcionário, se você, na sua vida secular, você tem uma responsabilidade, em cima daquela responsabilidade vem o peso da responsabilidade. Ou seja, eu tenho que entregar tudo bonitinho para o chefe. Então, para Jesus, meu filho, também existe um peso da responsabilidade. Eu imagino as pessoas falando assim: vai lá aquela louca, com aquelas vasilhas vazias, e alguém perguntando para ela assim: para que tu quer esse vazio? Por que não está pedindo um açúcar, pedindo um azeite, pedindo um sal? A orientação não foi pedir outras coisas, a orientação é: vai e pede vasilhas. Tem gente aqui nessa noite que Deus está falando: vai e faça, e além do que Ele mandou, você quer dar ajudinha para Deus. Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa da tua obediência.
não estou pedindo para tu me ajudar. Eu estou pedindo para você me obedecer. Se você me obedecer, eu vou realizar um milagre. Pegou as vasilhas? Estão te caluniando? Estão falando que tu é louca? Vai pegando as vasilhas. Que nem Neemias construindo o muro. Sanbalate e Tobias gritavam: desce daí, teu louco. Né, pastor? Ih, não vai terminar esse muro nunca. Jerusalém já era. Não. O que ele fazia? Ele botava um prego, botava um tijolo, botava uma madeira, botava massa. Não estava nem aí para quem achava que ele era louco. Sabe por que você não vive mais o extraordinário de Deus? Porque você está dando ouvido para quem fala de você. Era para tu estar vivendo coisas grandes na presença do Senhor, mas você está dando ouvido para quem fala de você. Tu está dando ouvido para quem critica você. Tu está dando ouvido para quem fala que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, que você não vai construir. Você está dando ouvido, porque as pessoas dessa terra vão te questionar mesmo. É natural do homem. Eles vão te questionar. Nós fomos questionados quando viemos para cá. É loucura! Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei. É loucura, não vai dar certo. Além das palavras, veio o mundo querendo fechar a igreja do Senhor. Pensa numa noite mal dormida, irmão. Quando aqueles homens bateram aqui querendo fechar a igreja. Quando a gente olhou para o valor das coisas, da conta que nós temos que pagar. Mas Deus é tão bom, irmão, que lá do céu Ele está olhando a nossa ousadia, a nossa coragem. Aí Ele toca no coração de alguém, Alessandro, e fala: vai, eu vou botar 4 mil naquela conta lá, só para envergonhar o diabo e mostrar que eu sou Deus. A ordem é para você ir, deixa que o resto eu faço. A ordem é: vai, o resto deixa que eu pago a conta. Tem esse negócio de ficar brigando por conta no final do restaurante, não. Que nem um ator famoso aí que não quer pagar a conta para as meninas. Tem que pagar a conta sim. Nosso Deus está aqui para pagar a conta. Ele só quer uma coisa: vai, foi, trouxe. E debaixo de uma palavra, e a palavra é: fecha a porta atrás de você com seus filhos. Por quê? Deus falou comigo tremendamente com isso. Porque quem não estava com você no início não pode contemplar o milagre no final. Não, você não pegou. Era para tu ter dado 3 glórias e 2 aleluia. Quem não bateu na sua casa para te ajudar, Deus também não vai permitir chegar na hora do milagre. Como assim, pastora? Deus é Deus vingativo? Não. Deus é Deus que seleciona quem vai estar do teu lado. Porque na hora do choro, na hora das dores, na hora do deserto, na hora da calúnia, na hora da humilhação, de ter que ir pedir vasilha, na hora que eu tenho que bater na porta de cada um, ninguém chegou para falar: vou te ajudar. Só emprestou. Mas ninguém falou assim: deixa que eu te ajudo a levar até a sua casa. Não, peraí, tá pesado demais. É muitas vasilhas. Deixa eu te ajudar. Então por que no dia do milagre eu tenho que abrir a porta da minha casa para quem não me ajudou? Nossa, está sendo vingativa, não é palavra. Entra na tua casa, fecha a porta atrás dos teus filhos e vai viver um milagre com aquilo que eu te dei. Guarda essa para você e leva para a tua vida. Deus vai usar o que você tem para colocar tudo dele naquilo que você tem. Eita. Deus vai usar o pouco que você tem e vai colocar o muito dele naquele pouco que você tem. E aquele pouco vai se transformar em muito. Porque eu opero impossível no pouco. O homem olha e fala: não vai dar em nada. Ela fechou a porta porque ela está com medo de passar vergonha. Não, o meu Deus tem uma palavra para você nessa noite. Se eu fosse você, levantava sua mão no terceiro andar. Muitos acham que você é louco, que você é louca, que você está sonhando em vão. Mas Jesus está falando para alguém aqui nessa noite: fecha a porta. Fecha a porta. Não conta para ninguém, conta para mim. Porque a orientação foi: vai. E o milagre vai acontecer. Vai acontecer o milagre.
loucura, mas vai acontecer. Fecha as portas. Interessante que o texto nem diz que o profeta estava lá. Olha essa. A palavra é liberada sobre o altar. Vem pregadores nesse altar e liberam palavra para a tua vida. Certo? Palavras são liberadas, orientações são ditas, caminhos são revelados, chaves são liberadas. Mas agora eu não vou entrar dentro da tua casa contigo não, A minha parte eu já fiz. O texto não diz que o profeta entrou na casa com eles. O texto só diz que o profeta deu resposta e caminho. O profeta só vai falar com a mulher quando a mulher vier falar com o profeta. Ou seja, o profeta não estava lá na hora do milagre, mas o profeta sabia do que ele tinha falado. Depende de mim viver ou não o que o profeta diz. Depende de mim viver ou não o que Deus está falando para você aqui nessa noite. Depende só de você, de mais ninguém. Não depende do seu marido, não depende do seu filho. Eu vou se você for, eu vou caminhar se você caminhar, eu vou louvar se você louvar. Peraí, a salvação é individual, a porta é estreita. A orientação para você é o seguinte: vá, peça, entra na tua casa, fecha a porta com os teus filhos, pega as vasilhas e leva naquele povo. Vamos caminhar para o final? A mulher traz as vasilhas e ela vai virar aquele azeite. De repente a mulher está sem fé, irmão. Ou de repente a fé dela está pouca. Mas ela tem uma palavra e ela obedece. Deus não falou que a gente precisa de uma fezinha do tamanho do grãozinho de mostarda? Então obedeça mais. Porque se você obedecer, ainda que a sua fé seja pouca, o milagre acontece. Aí vai virando. Imagina descendo um fio de azeite, porque fala a palavra que o azeite era pouco. Vai descendo um fio de azeite, e o que tem dentro do vaso não muda. Continua sendo um fio de azeite, mas o que vai enchendo as outras vasilhas. O que sai de dentro do jarro não muda. O fio é o mesmo. Aleluia. Aí a gota descendo, ó. A gota é a mesma, de repente está gotejando assim na sua vida, irmão. Mas essa gota vai se transformar em muitas vasilhas sobre você. Só por causa da tua obediência. Ai, meu Deus do céu, só por causa da tua obediência, da tua pouquinha fé. O que vai mudar não é o que já tem dentro da vasilha. O que vai mudar é o que vai entrar dentro da vasilha que você trouxe. Deus não muda, quem muda é você. Deus é imutável, Ele usa o que Ele tem para mudar a sua vida. Então deixa Ele te mudar, deixa Ele te moldar, deixa Ele te lapidar. Veja bem, encheu-se as vasilhas. Isso aqui é lindo. Ela vai virar para um dos filhos e vai falar: traga mais. Aí um filho vai falar assim: mamãe, não tem mais vasilha alguma. E houve uma ordem do céu, não do profeta. Só tinham eles 3 em casa. E houve uma ordem do céu, não do profeta. A ordem do céu é: e parou o azeite. Eu quero pregar pra gente aqui que quer ser cheio desse azeite nessa noite, que vai transbordar e vai encher outras vasilhas, que vai transbordar e vai encher outras pessoas, que vai estar tão cheio que a glória que sai do vaso vai encher o outro vaso, que o aleluia que sai do vaso vai encher, que as línguas estranhas que saem do vaso vai batizar o outro que não é batizado. Eita! Porque a unção é assim. A unção despedaça todo jugo. A unção, ela quebranta as pessoas. O azeite não para, porque Deus mandou parar. A ordem para, que acabou as vasilhas, mas ainda existe azeite ali. Como? Vai e vende
Como é, profeta? Você falou para eu pegar as vasilhas, agora está falando para me vender? Ué, tu não precisa pagar a dívida? Tu se esqueceu da dívida? Vai e vende. E depois que tu vender, vai dizer assim: pague a sua dívida. Sabe o que Deus está falando para mim aqui? Conserte a sua vida com teu irmão. Conserte a sua vida com alguém, as suas pendências. Porque Deus tem te abençoado, irmão. Mas para permanecer com azeite na tua vida, não pode ter dívida. Isso aqui é muito forte, isso aqui é revelação do céu, irmão. Deus dá azeite, porque você pede azeite. Deus te orienta, você vai lá e cumpre. Mas o azeite pode ir embora? Pode. Como? Com brechas, com ódio, com rancor, com falta de amor, com falta de compreensão, com falta de perdão, com o pecado. Ele vai embora. Vai e vende o que a mulher tinha de dívida. A palavra me diz que agora ela é empresária. Meu Deus, isso aqui é tremendo, irmão. Desceu fresco do céu. Ela tinha dívidas, amor, mas agora ela é empresária daquilo que Deus deu para ela. Ela não tinha nada, mas agora ela tem tanto azeite para vender, que a mulher se tornou uma mulher bem-sucedida, onde muitos diziam que ela ia fracassar. Onde muitos diziam que a sentença do cenário dela era: vai perder os filhos, vai ter que pagar a dívida. Não, agora eu sou empresária. E Deus falou para mim no meu espírito que aonde você não pode ir, o azeite que desceu sobre a tua vida vai alcançar pessoas. De repente você não pode pregar os 4 cantos dessa terra, mas existe uma live ali, que aonde eu não posso ir, o azeite que está sobre a minha vida vai e alcança e muda pessoas. Veja bem, de repente você não pode se locomover, você não tem dinheiro para viajar, mas a unção de Deus sobre a tua vida, o azeite que Ele depositou sobre você, vai alcançar muita gente. Fica de pé comigo nessa noite. Eita, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória. Fecha os teus olhos. Entra nessa atmosfera de presença de Deus. Deus está na casa, irmão. Deus está aqui, Ele está operando, Ele está transformando. A sentença era de perda. A sentença é: vão levar os meus filhos, não vou ter como pagar essa dívida, eu vou perder tudo que eu construí. Não vai perder nada, porque existe uma história que foi construída no joelho. Uma história que foi construída com jejum e oração. Não, ninguém vai roubar aquilo que Deus te deu. Ninguém vai roubar essa autoridade que Deus te deu. Ninguém vai roubar aquilo. Ai, meu Deus, eu sinto a graça de Deus aqui. O que é teu, o diabo não toma. O que é teu, a unção está sobre a tua cabeça. Espírito Santo de Deus.